Boa noite a todos. Mais um dia de estudo bíblico da palavra. A paz do Senhor a todos. E estamos aqui para mais esse estudo, dando continuidade ao livro de 1 Coríntios. Nas últimas 4 terças-feiras nós estudamos o capítulo 7, porque o capítulo 7 falava de divórcio, falava de novo casamento, falava de uma série de coisas. E nessa terça-feira aqui, nós vamos estudar a respeito do capítulo 8. O capítulo 8, ele fala sobre a questão dos alimentos sacrificados a ídolos. Então, é um assunto bem diferente do que foi o assunto da da última terça-feira. Então, vamos aprofundar o que está no capítulo 8. Nós estamos nesse estudo fazendo o estudo completo do livro de 1 Coríntios e nessa terça-feira, agora, nós vamos estudar esse assunto, não é? Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração para que nós possamos receber a orientação do Espírito Santo para que nós possamos fazer esse estudo do livro de 1 Coríntios, capítulo 8. Amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este momento, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos que vão assistir, nos abençoa, nos orienta, nos instrui, que nós possamos receber a orientação do que devemos fazer, do que devemos falar, de como nós devemos conduzir esse estudo, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, o livro de 1 Coríntios, lá no capítulo 8, ele fala dos alimentos sacrificados a ídolo e a liberdade cristã. Eu vou ler o livro de 1 Coríntios, no capítulo 8, o capítulo 8 ele é curtinho, ele tem 13 versículos. Nós vamos ler ele inteiro e vamos discernir sobre ele, e vamos refletir e vamos meditar. Diz assim, no capítulo 8, no versículo 1, a partir do versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual somos todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não há comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se comermos, e nada ganhamos se comermos. Nada perdemos se não comermos, e nada ganhamos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em um templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, parece que o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Bom, aqui ele mostra e ele faz uma discussão a respeito de como primeiramente um balizador aqui.
comida sacrificada a ídolos. O apóstolo Paulo já tinha falado, e isso já tinha sido debatido desde o livro de Atos, que comida sacrificada a ídolos não é adequado. Nós devemos evitar comida sacrificada a ídolos. Aquela comida que você sabe que ela foi consagrada a um ídolo, que ela foi consagrada a um Deus, consagrada a um ídolo. Então essas comidas nós devemos evitar. E por isso que aconteceu a discussão ali no livro no capítulo 8. Outra coisa na contextualização que nós devemos entender é que os coríntios, eles tinham muitos cultos a ídolos e deuses diferentes, deuses pagãos. Ali, na cidade de Corinto, tinha um panteão que estabelecia, aquele panteão, ele tinha culto a Afrodite, culto a Eros, cultos a vários tipos de deuses. E regularmente, os coríntios sacrificavam carnes, sacrificavam cordeiros, sacrificavam bois a ídolos, fazendo as oferendas. E depois que aquelas carnes, aqueles animais eram sacrificados a ídolos, eles vendiam o que sobrava no mercado. Então, se uma pessoa comum de Corinto fosse ao mercado comprar carne, ela não saberia se aquela carne tinha sido sacrificada a ídolo ou não. Então, surgiu uma discussão lá em Corinto se eles deveriam comer carne ou se não deveriam comer carne. Por quê? Porque toda a carne do mercado poderia ter sido sacrificada a ídolo. E o apóstolo Paulo aqui fala de que não se deve, ele enfatiza que não se deve comer carne sacrificada a ídolos, mas que você tenha a liberdade, porque o ídolo nada é, não é? Ele fala aqui que o ídolo não é nada. Então, aqui no versículo 1, assim, no contexto geral, ele diz que o ídolo nada é, e teoricamente, uma porção do sacrifício que teria sido levado daquela carne, do restante daquela carne do animal que tinha sido sacrificado, ele não iria fazer mal porque o ídolo não existe. O ídolo é apenas um ídolo. Mas ele fala da questão de como um ídolo, comer carne sacrificada a ídolo, poderia escandalizar os outros. É claro que a carne sacrificada a ídolo deve ser... a gente não deve comer carne sacrificada a ídolo. Esse é um ponto, isso está certo. Mas imagine numa cidade onde não tem outro tipo de carne. E a discussão vai todo mundo deixar de comer carne? O apóstolo Paulo diz, se for para escandalizar o meu irmão e fazê-lo pecar, eu nunca mais comeria carne. Ele resolve a questão ali no texto. Então surgiu um acirrado debate entre os coríntios sobre a questão se não deveriam comer carne ou não deveriam. De um lado, um grupo com a afirmação contra os cristãos mais fracos, dizendo de que o pecado que eles cometiam de se contaminar com carne sacrificada a ídolo. E o que é que está por detrás desse debate? Aqueles cristãos que eram os que não comiam, eles diziam, eu não como, está vendo aqueles que comem? E já julgando os outros fracos, aqueles que não conheciam direito à questão, e julgando e condenando eles. Então o problema não estava exatamente em comer a carne sacrificada a ídolo, estava em julgar os que comiam como se eles estivessem cometendo os maiores pecados, mas não porque a carne não seria contaminada. Era contaminada, não deveria comer, sim, está certo. Mas, à medida de que você se vangloria, dizendo, eu não comi, eu sou mais santo do que o outro, e julgando o fraco. O outro lado, é que aqueles que consideravam tais preocupações absurdas e que afirmavam que os ídolos não tinham valor e poderiam comer de qualquer jeito. Os dois extremos estavam errados. Os dois extremos.
tanto aquele que julgava o outro por comer e condenava, e tanto aquele que achava que não tinha problema de jeito nenhum de comer. Os dois estavam errados. O importante aqui é que o pano de fundo era a arrogância deles, de julgar os outros que estavam comendo. Não é? Quando a gente vê isso a gente ainda vê na igreja de hoje. Aqueles que se sentem mais santos, julgando aqueles que estão fracos na fé. E que você vê que está fazendo alguma coisa errada. Se você vê que alguém está fazendo alguma coisa errada, não julgue, não condene. A sua função não é essa. A sua função é orar. Se você puder dar uma orientação, se for para edificar, dá uma orientação. Tudo bem. Agora não ir para o julgamento, né? E aí Paulo fala no versículo 1 a respeito do que as pessoas conhecem, da sabedoria. Ele diz assim, ó: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ele diz, olha, todo mundo conhece a respeito disso, todo mundo tem sabedoria a respeito disso, todo mundo já está conhecendo. Agora, não haja com arrogância, porque isso ensoberbece, em alusão àqueles que buscavam atacar os outros, porque comiam aquela carne, né? No versículo 2 diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Ele diz assim, olha, se você acha que você sabe tudo, então você não sabe nada, você não entendeu nada ainda. Ora, você não sabe tudo. Então, se você se diz sabedor das coisas, porque você é um sabedor, porque você conhece, você não entendeu ainda. Você não entendeu que você não deve saber todas as coisas, porque ninguém sabe todas as coisas. Não é? E ali no versículo 3 a 6, eles alegavam ter conhecimento que admitia prontamente que um ídolo nada era. Um ídolo, o que é um ídolo? É um ser, é uma coisa, é um objeto que as pessoas emprestam poder a eles não têm poder nenhum. Adoram um animal, adoram um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, presta adoração a uma coisa que não tem poder nenhum. E eles sabiam disso. Ali em Isaías, no capítulo 37, no versículo 19, diz assim: e se lançarem no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, e por isso os destruíram. Ou seja, os deuses, ídolos, eles não são nada. Se você pegar um deus, um amuleto, e jogar no fogo, ele vai queimar. Simples assim. Em Jeremias 16, no versículo 20, diz assim: acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhe farei conhecer desta vez, e lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Ou seja, Deus ali em Jeremias está comparando esses deuses feitos por mãos humanas. Imagine a cena de que uma pessoa desenha algo, esculpe na madeira, e depois diz que aquela coisa tem poder. Não faz sentido isso, porque foi o homem que fez, e diz que aquela coisa tem poder sobre a vida do homem, comandando a vida do homem. Isso não faz sentido. Né? Em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele fala que só existe um Deus, e os coríntios sabiam que só existia um Deus. Essa parte eles sabiam inclusive com arrogância. E afirmavam com a certeza de que mesmo só existindo um Deus, aqueles que comiam aquela comida estavam contaminados, condenados. O problema não é dizer que aqueles que comiam aquela comida, aquela carne sacrificada a ídolo, eles estavam condenados nesse sentido. O problema não é
que a orientação certa é não comer as carnes sacrificadas a ídolos. Ponto. Isso é a orientação, e o apóstolo Paulo reconhece. Eles estavam certos em dizer isso. Agora estavam errados em condenar os outros, em fazer todo aquele aspecto de condenação. Né? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ver depois, mas eu vou trazer aqui, no capítulo 10, no versículo 20, diz assim: antes, digo que as coisas que lhes sacrificam é a demônios, e as que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Qual é a natureza, qual é a questão do erro de se comer uma carne sacrificada a ídolo? Porque aquela carne, aquele animal, ele foi levado em oferenda a um ídolo. O ídolo não é nada, mas o demônio por trás daquilo é que recebe a oferenda. E ao agir e ao participar de cultos a outros deuses, nós estamos concordando com aquilo. Então é isso que está dito aqui, no sentido de que não devemos participar de cultos a ídolos. E não, por consequência, não devemos comer das comidas daqueles cultos sacrificados a ídolos. Existe no Brasil tradição de cultos e que oferenda de comidas a ídolos esse, a ídolos aquele. Então, se você tem certeza que aquele alimento veio de uma oferenda a ídolos, não participe. Ponto. Simples assim. Mas também não condene as outras pessoas que ainda não compreendem isso. Se você puder instruir, instrua. Nos versículos de 3 a 6, aqui que nós estamos vendo, do capítulo 8, Paulo enfatiza isso, que há um só Deus. Ele diz que o importante é se alguém ama a Deus, então é reconhecido por ele. E diz que os ídolos não têm poder. Eu vou ler de novo os versículos de 3 a 6. Diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e não há senão um só Deus. Ou seja, se você ama a Deus, você é reconhecido por Deus. E Deus sabe onde você está andando. O que é que diz, o que é que significa amar a Deus? Para a Bíblia, amar a Deus, Jesus fala ali no livro de João que ama a mim aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ou seja, amar a Deus não é um sentimento assim, eu amo a Deus. Amar a Deus é você agir conforme Deus gostaria, Deus quer que você haja. É assim que você demonstra que você ama a Deus. Por quê? Porque quando Deus amou o mundo, ele deu o seu filho. Deus a ama com atitude de amor. Deu o seu filho em sacrifício vivo. Então, se você ama a Deus, você age como quem ama a Deus. Tem atitudes de quem ama a Deus. Aí no 5 diz assim: porque ainda há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Ele está falando aqui dos deuses com D minúsculo, dos deuses, dos ídolos, daqueles que alguém diz que são deuses. Todavia, se nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Ou seja, há um só Deus. Mesmo que existam aqueles que se dizem deuses, aqueles que as pessoas dizem que eles são deuses, esses são os ídolos. Eles não têm poder nenhum. Mas o demônio que está por trás, porque a função do diabo é desvirtuar a fé. Em vez de você amar ao Deus verdadeiro, ao único Deus, as pessoas amam coisas, as pessoas amam pessoas que morreram, as pessoas adoram coisas, as pessoas prestam culto, fazem oferendas de comida a esses seres.
Mas esses seres que não existem, quem está orientando a eles desvirtuarem? Quem está orientando é exatamente os demônios. O diabo orienta para que eles façam isso. Então, quem recebe essa adoração é o próprio diabo. É por isso que nós não devemos participar, não é? Ali, no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 7, a partir do versículo 7, diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem essas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Desculpe. Aqui no livro, no 1 Coríntios, né? No 1 Coríntios, nós vimos do 6, aqui no versículo 7. 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 7. Aí vamos ver o versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, ou seja, não é o fato de você comer ou não comer que faz com que Deus ame e goste menos de você ou mais de você. Pois nada perderemos se não comermos. Ou seja, se você não comer aquela comida sacrificada a ídolo, não está perdendo nada. E nada ganharemos se comermos. E se você comer aquela comida sacrificada a ídolo, não vai ganhar nada. Porque não tem poder naquilo. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa em um templo de ídolo, não será a consciência de um fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ele diz assim, se alguém vê você ali em um templo, se alguém vê você em um templo de adoração, de que aquelas comidas são sacrificadas a ídolos, ele vai olhar para você e vai dizer, mas ele não sabe que está errado. Se ele está ali, então tem alguma coisa, então eu posso ir também. Ou seja, se você faz isso, você vai induzir outras pessoas a fazerem o errado. E um pecado maior do que pecar contra si, ou pecar contra o outro, é fazer com que o outro peque. Fazer com que o outro faça o errado. Aí no 11 diz, e assim, por causa do teu saber, parece que o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Se o irmão ainda não tem a consciência, o irmão ainda não conhece, se aquele homem, aquela mulher ainda não alcançou aquela sabedoria daquela questão, e você diz, não, eu sei, eu já alcancei, eu sei que não tem nada, que não tem problemas, mas você está escandalizando para aquele que não tem certeza, para aquele que não sabe. E aí no 13 ele arremata dizendo, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Ele diz assim, mesmo que não tivesse nenhum problema, mas se aquele irmão lá achar que tem, é melhor não escandalizar para não levar ele a pecar. Ou então não levar ele a achar que não é problema. Ou então não levar ele a perceber errado. Não é? Então Paulo fala aqui da liberdade. Você tem que exercitar a sua liberdade sabendo que a sua liberdade pode ofender o outro. Quantas vezes, me diga uma coisa, no dia de hoje, qual o problema de você ir com os seus amigos jantar em um bar? Está todo mundo bebendo cerveja, se embriagando e você está ali jantando. Qual o problema? Não tem nenhum problema, porque você não está participando daquilo. Mas se passa uma pessoa que reconhece você e acha, olha, o fulano lá estava bebendo. Estava em um bar, nas bebedeiras. Veja o que é o escandalizar. A pessoa vai interpretar o negócio errado. Então, às vezes, em certas circunstâncias, é melhor não ir. É melhor evitar. Não porque você vai ser condenado por Deus porque foi. Não porque você entra num pecado, porque você ir jantar em um bar não é um pecado. Mas porque outra pessoa vai se escandalizar com isso ou vai induzir aquela outra pessoa a isso, não é?
O que se está buscando aqui é orientar o equilíbrio. Os coríntios, eles eram muito de um jeito ou de outro, da direita ou da esquerda. Não, ele está orientando aqui a buscar o equilíbrio. Se o alimento for motivo de desavença, de escândalo, então deve ser evitado. Não é? Então, ainda mais se aquilo for de desavença ou escândalo. Então, as balizas desse ensino de hoje, irmãos, não devemos comer alimento sacrificado a ídolos. Naquelas festas populares por aí que diz, isso aqui é do fulano de tal, é uma comida que foi oferecida a fulano de tal. Não devemos comer. Mas tem aquele irmão que não compreende isso, ainda não entendeu e comeu. Ele vai para o inferno? Não, não é assim que funciona. E nós não devemos ser arrogantes com eles. Não é? Mas devemos ter um equilíbrio e saber que nós somos vistos, nós somos espelho. E se nós estivermos numa situação onde as pessoas vão ver que nós estamos e elas interpretarem errado, isso causará escândalo ou causará indução a fazer o errado. Você está num restaurante jantando com sua família. A pessoa olha de longe, vê e imagina que você está na bebedeira, na embriaguez. Então ela deduz que pode se embriagar, que é tranquilo, não tem problema nenhum se embriagar. E ela vai fazer aquilo justificando você. Você não fez nada para que a pessoa se embriagasse. Não estou dizendo isso. Mas se for causar escândalo em determinada circunstância, é melhor não ir. E eu não estou dizendo aqui que eu não vou a restaurantes. Eu vou. E pode ter quem estiver do lado bebendo, não tem problema para mim. Mas isso, numa cidade grande, não tem problema, ninguém vai se escandalizar com isso. Mas às vezes, numa cidade pequena, isso é motivo de escândalo. Então nós devemos ter a dosimetria, nós devemos ter o equilíbrio do que fazer. Não é? Então, irmãos, o estudo do capítulo 8 é esse. É um estudo curto. Fala só sobre essa questão da liberdade e dos alimentos sacrificados a ídolos. Espero que o Espírito Santo, eu peço a Deus que o Espírito Santo oriente os irmãos a que nós entendamos esse estudo como uma busca do equilíbrio. Não é? Que nós possamos ter equilíbrio no agir com relação a essas coisas. Amém? Muito obrigado aqueles que estão participando, a irmã Itamacia, a irmã Glória, que sempre estão aqui, e outros irmãos que entram e participam. Muito obrigado. Eu citei essas duas porque eu sei que elas sempre estão. Não é? Então, muito obrigado, irmãos, e vamos orar encerrando esse ensino de hoje. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua orientação, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Abençoa os meus irmãos, fala mais os corações dos meus irmãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que os corações deles estejam receptivos, Senhor, à tua palavra. Não é? Que eles possam, Senhor, receber de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua instrução, pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.